Então, nosso primeiro exemplo aqui vai ser uma seleção bem simples. O que é uma seleção? É o fato de eu ter os dados lá na minha tabela, buscar essa informação e apresentar dentro da minha página PHP. Então, quando eu preciso buscar a informação dentro do banco de dados e trazer, mostrar visualmente, a gente chama esse comando um comando de seleção, ou do inglês o comando select. No nosso caso, o que a gente vai fazer? Só colocar o código aqui para o lado, a gente vai buscar no banco de dados os dados, aquela informação lá da tabela que a gente tinha dos nomes do João e da Maria, e apresentar aqui os nomes um na sequência do outro. Então, a gente vai colocar os nomes todos sequencialmente. Para fazer isso, a gente então vai utilizar tanto HTML como PHP. Então, no início aqui a gente tem toda a parte do HTML para a abertura da página, e logo na sequência a gente vai colocar o nosso código PHP. Como é que funciona a conexão com o banco de dados? A gente precisa passar por alguns passos para buscar a informação do banco e apresentar na tela. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é se conectar com o banco de dados. Então, fazer com que a página PHP se conecte através do banco de dados, como a gente faz para acessar a internet. Então, por exemplo, eu estou no meu celular e eu quero acessar o Facebook, eu preciso me conectar ao Facebook. Eu quero ver os meus e-mails, eu preciso me conectar na minha conta de e-mail. A mesma coisa vai acontecer aqui com o PHP. Ele precisa se conectar com o MySQL, afinal, o PHP é um serviço, está no servidor, e o MySQL, o banco de dados, é um outro serviço. Eu preciso que um se comunique com o outro. Então, o primeiro passo é a conexão. Para fazer essa conexão, a gente vai utilizar a biblioteca do MySQLi, que é uma das bibliotecas do PHP que faz a conexão do PHP com o banco de dados MySQL. Então, o primeiro passo é a conexão, que a gente vai utilizar através da função MySQL_connect. Essa função, ela pede que a gente coloque 4 informações. Então, a gente tem que informar 4 dados para o MySQL para ele realmente ver que somos nós que queremos utilizar aquele banco de dados. A primeira informação que a gente vai colocar é o endereço do servidor, ou seja, qual é o host, onde que está o servidor, qual é o nome do servidor que a gente vai utilizar. Quando vocês vão fazer uso do XAMPP, o AMP ou LAMP, eles estão todos na mesma máquina, então o nosso servidor é aquela palavrinha que a gente sempre usa aqui no navegador, Localhost é o nome do nosso próprio servidor, vamos colocar aqui como localhost. Para aqueles que estão utilizando o Hostinger, o serviço externo, provavelmente vocês vão usar esse endereço, mysqlhostinger.com.br. E aí é legal vocês irem lá no Hostinger, na opção do banco de dados, e ver quais são as informações que ele vai sugerir para vocês. Tanto de host, qual é o servidor, o usuário, a senha e o banco de dados. Então, essas informações vocês têm que pegar lá no Hostinger. No nosso caso, a gente está usando o localhost. Então, vou manter aqui localhost. A segunda informação que precisa ser passado seria qual vai ser o nosso usuário. No caso, para quem está utilizando os serviços locais, vocês têm como usuário padrão o root. Então, esse é o nosso usuário. Então, vou colocar aqui root. E provavelmente vocês não têm senha nenhuma. Então, é só colocar aqui, abre e fecha aspas, sem senha alguma. Por último, qual é o nome do nosso banco de dados? Então, se vocês lembrarem, a gente criou agora há pouco um banco de dados aqui no PHPMyAdmin, e esse banco de dados a gente denominou curso. Então, a gente criou um banco de dados chamado curso e uma tabela chamada pessoa. Então, não é o nome da tabela, é o nome do banco de dados. O banco de dados é o curso. Então, a gente vai informar que o banco de dados é o curso. Essa conexão que a gente acabou de criar aqui, ela precisa ser armazenada em uma variável. Então, a gente vai colocar como resultado da conexão do MySQL através da variável conexão. O nome da variável pouco importa. Vocês podem colocar qualquer nome. No caso, aqui no exemplo, eu utilizei essa variável chamada conexão. Segundo passo que nós vamos fazer é criar a consulta. O que a gente quer consultar? Que informações que a gente quer obter da tabela?
Essa consulta, como eu tinha mencionado agora há pouco para vocês, são através de comandos SQL. Então, quem não sabe, dê uma procuradinha para entender a parte aqui das consultas. Para quem já conhece, vai entender facilmente aqui como é que eu faço uma consulta no banco de dados. Então, eu vou selecionar, né, estou utilizando aqui o comando de seleção, select. Então, vou selecionar os nomes da minha tabela pessoa. Então, select nome from pessoa. Então, vou selecionar os nomes da tabela pessoa, pedindo para fazer a ordenação, né? Vou ordenar esses dados, colocar em ordem alfabética, através da coluna nome. Então, eu vou pedir para esses dados serem apresentados de A a Z, ordenando através da coluna nome. Essa consulta a gente armazenou nessa variável consulta e vamos utilizá-la já aqui na próxima linha. Então, considerando a conexão que a gente acabou de fazer aqui no início, a gente vai chamar essa conexão flechinha query. Essa palavrinha que vem do inglês que significa consulta, também a consulta do banco de dados, qual vai ser o comando que eu vou passar. Então, considerando essa conexão, quero fazer a consulta que a gente acabou de escrever aqui nessa variável, né? Aqui na linha de cima a gente escreveu. Quando eu fizer essa minha consulta no banco de dados, eu vou pedir para essa consulta ser armazenada na variável resultado. Então, isso daqui tudo vai gerar, esse todo meu comando vai gerar um resultado que eu vou jogar aqui nessa variável. Que resultado é esse? É um conjunto de linhas e colunas com a resposta desse meu comando SQL. Então, para cada uma dessas linhas que me gerar no resultado, eu vou precisar pegar linha por linha. Imagina que no caso aqui da nossa tabela de nomes, eu tenho uma tabela com duas linhas. Então, essa minha variável resultado vai pegar esse conjunto de informação. Essa minha tabela resultante com todas as linhas de nomes que existir. Então, o resultado vai ter tudo. Porém, para eu mostrar linha por linha, eu preciso pegar essa variável e aí sim obter a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E é isso que vai acontecer nesse laço while. Então, no laço aqui, ele vai pedir, pegue cada uma das linhas desse resultado. Então, cada vez que ele encontrar um resultado, joguem aqui na variável linha. Notem que aqui não é igual. Eu não estou dizendo que linha é igual a essa função. Eu estou fazendo justamente uma atribuição. Ou seja, enquanto essa atribuição for possível, ou seja, cada vez que eu encontrar uma linha na minha tabela, jogar temporariamente na variável linha, então enquanto isso for possível, ele vai executar esse trecho aqui interno. O que seria esse trecho interno? É um eco, eu estou exibindo na tela essa minha linha na coluna 0. Então, notem que quando eu fizer essa consulta aqui de nomes, essa variável nome, na verdade, vai ser a minha coluna 0. Lembrem-se que na programação tudo começa com 0. Então, coluna 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, a gente vai pegar os nomes e vai exibir aqui. Como é minha coluna 0, eu só tenho uma coluna aqui, né? Coluna 0. Ele vai imprimir os nomes aqui na tela, que é o que está acontecendo aqui no caso do João e da Maria. Se eu tivesse mais de uma coluna para apresentar os dados, eu teria que colocar uma informação um pouco mais complexa. Então, notem aqui no nosso segundo exemplo que a gente tem agora a seleção do nome do login. Vou mostrar aqui para vocês. Então, temos o select e aí temos já o nome login. Deixa eu só atualizar aqui a minha tabela, beleza? Então, tá aqui o nome login. Eu estou apresentando agora duas informações. Então, se eu quiser pegar mais de uma informação para exibir na tela, existe uma outra forma de fazer isso através do SQL, que é através desse segundo comando aqui. Select asterisco from pessoa ordenando por nome. O que vai acontecer nesse caso? Quando eu fizer uma seleção e colocar um asterisco aqui, significa que eu quero pegar todas as colunas da minha tabela. Ou seja, eu vou pegar o ID, o nome, o usuário e senha. Então, posso pegar essas 4 informações conforme a gente criou lá na tabela, né? Então, aqui, conforme a gente criou aqui no banco de dados, eu tenho o ID, nome, usuário e a senha. Então, eu vou pegar tudo isso seguindo essa ordem que foi colocada no banco de dados.
Então, vou pegar tudo, faço a minha conexão. E aqui, o que a gente está combinando nesse nosso código? Que ele apresente os dados de uma forma mais bonita, né? Melhor apresentável, através de uma tabela, a tabela do HTML. Então, a gente montou uma tabela aqui com as duas colunas, nome e login. Então, notem que lá no nosso HTML está aqui o nosso nome e login. Então, a gente já colocou. E logo na sequência, vem então os dados da minha tabela. Então, colocamos aqui o nome e login, que é o nosso cabeçalho. E dentro do nosso while, enquanto ele ficar repetindo, vão aparecer aqui os nomes. O nome do João, está aqui do ladinho, e o nome da Maria. Como que a gente apresentou esses dados? Colocando aqui a linha na coluna 1, linha na coluna 2. Lembre-se que quando a gente fez a seleção aqui da tabela pessoa, a gente tem 4 colunas. Coluna 0, a gente tem o ID. Na coluna 1, a gente tem o nome da pessoa. Coluna 2, o usuário, né, o login dele. E na última coluna, a gente tem a senha. Então, no nosso caso, a gente só quer mostrar a 1 e a 2, ou seja, o nome do usuário e o próprio usuário dele, né? Qual vai ser o login que ele vai utilizar para acessar o sistema, que são as informações que a gente colocou aqui na tela.